passa a nossa massa, já vamos vir aqui para a panela fazer o recheio maravilhoso de caramelo salgado. Nós vamos utilizar leite condensado, creme de leite, açúcar, manteiga e flor de sal. Na panela eu já vou colocar aqui o açúcar e vou ligar o fogo. É o fogo baixo, tá, gente? Pra quem tem o fogão de indução, eu coloquei aqui no nível 6. E o meu fogão vai até o nível 9, tá? Então, é considerado aí um fogo baixo. Fogo médio baixo. E eu vou sempre estar mexendo esse açúcar, porque se eu não fizer isso, se eu deixar ele paradinho, pode. Só que ele é capaz de queimar embaixo, onde a panela pega direto no açúcar, vai começar a derreter primeiro. Então, até chegar aqui no topo do açúcar, embaixo corre o risco de queimar. Então, por isso que eu gosto sempre de mexer. E vamos fazer esse açúcar virar um açúcar caramelizado. Quando o açúcar derreter por completo, olha, já não tem mais nenhuma pedrinha, não tem nenhum gruminho, tá lisinho. Nessa cor assim de caramelo, essa cor âmbar, olha. Aí sim eu já vou vir com a manteiga e vou adicionar aqui na panela. Nessa hora vai borbulhar e é assim mesmo. Derreteu a manteiga, eu já vou vir com o creme de leite, olha. Nessa hora eu mexo rapidinho para não empedrar. Vai borbulhar, então cuidem nessa hora para não se queimar. Vou colocar também as florzinhas de sal. Nossa, que cheirinho que tá subindo aqui. Que coisa boa. E por último, o leite condensado. E agora eu posso aumentar um pouquinho o meu fogo. Para quem tem fogão por indução, eu coloquei aqui no 8. Para quem tem um fogão com a chama, né, com a boca do fogão de chama, pode aumentar um pouquinho. Nós vamos mexer até dar o ponto do recheio. Peguei aqui um pouco do recheio, vou jogar e a gente consegue ver exatamente onde ficou, ó, onde marcou. Então, eu já vou desligar a panela e vou dar mais uma mexida. Quando a gente mexe o recheio, depois de desligar a panela, ele dá mais viscosidade pro recheio, deixa ele mais cremoso e mais brilhoso. Mexer o recheio depois de desligar a panela. Que caramelo salgado perfeito! Agora eu vou transferir, vou tirar da panela. E vou colocar aqui para esfriar.
Olha só que perfeição. Aqui na batedeira, eu vou colocar o caramelo salgado, nosso recheio. Ó, vou colocar aqui todo ele. Vou ajudar aqui com o ovo para poder tirar ele aqui. Vou até pegar a espátula para conseguir tirar com mais facilidade. Desse jeito. Pode ver que ele tá bem puxa, sabe? Aquele recheio puxento. E ele vai sair, né? Depois que a gente emulsionar aqui na batedeira, ele vai sair esse aspecto. Pronto. Agora eu vou simplesmente ligar a batedeira e bater. Em velocidade alta. Prontinho, já desliguei a batedeira e olha só que perfeição que ficou esse recheio de caramelo salgado. Agora eu vou reservar, deixa eu arrumar aqui a câmera. Eu vou retirar esse recheio daqui e vou reservar. Olha só que perfeição. Eu vou reservar esse recheio aqui. E depois desse recheio descansar por aproximadamente umas 4, 6 horas em temperatura ambiente, ele vai ficar assim com essa consistência. Eu já deixei esse aqui pronto pra gente conseguir fazer, né, a nossa montagem e estruturação do bolo. E olha só, ele perde, né, aquele puxa. Fica, né, com a característica mesmo do caramelo, mas perde, né, aquele puxão, digamos assim. E olha só que textura maravilhosa. Fica extremamente cremoso. E o sabor disso aqui, vocês não estão entendendo. É simplesmente divino. E aí você pode até perguntar, mas Bianca, por que emulsionar na batedeira o recheio de caramelo salgado depois que esfriar? Porque depois que passar pelo processo da panela, se só deixar esfriar normal mesmo, ele vai ficar com essa característica aqui que eu tô mostrando, bem típico de caramelo, bem puxentinho mesmo. E eu deixei esse recheio sem emulsionar justamente para mostrar para vocês a diferença entre só deixar esfriar normal e entre bater na batedeira depois. Esse aqui que eu tô mostrando agora, ele foi emulsionado e olha a diferença na textura do recheio. Ele fica muito mais cremoso e perde aquela característica bem forte de puxa. Então pode sempre seguir essa ordem. Faz o processo da panela, deixa esfriar, depois de frio passa pela batedeira para emulsionar e depois espera ele firmar mais um pouquinho. Umas 2 horas já é o suficiente para ele voltar a firmar. E ele vai ficar desse jeito que eu tô mostrando aqui. Super cremoso. Ele não é um tipo de recheio para ir sozinho no bolo, porque ele não tem estrutura, mas harmonizado com outros sabores de recheios mais estruturados, fica simplesmente divino. E colocando um do ladinho do outro, dá para ver bem a diferença do recheio que foi emulsionado e o que não foi.